E o astronauta da NASA, Charlie Duke, que participou da Operação Apollo 16 e foi também um dos 16 homens a caminhar na Lua até hoje, deu uma entrevista em um podcast em que falou que aliens, na verdade, são demônios. Olá, amigos, namastê. Este rapaz, o Rony Vernet, é um ufólogo que traz uma visão diferenciada a respeito dos extraterrestres. Para ele, aquilo que chamamos de ETs, de UFOs, não viriam de outros mundos, de outros planetas, mas daqui mesmo da Terra, de outras dimensões. Em parte, creio que ele tem razão. Em verdade, os textos sagrados da Índia, os Shastras indianos, falam a respeito dos Asuras, seres demoníacos. O senhor Rama, quando lemos o Ramayana, a história de Rama, lutou contra seres demoníacos, contra Asuras e até contra Rakshasas, comedores de carne humana, que se materializavam na frente das pessoas na Índia, vindos de lokas. Lokas são lugares ou dimensões, em termos contemporâneos, se utilizarmos os termos da atualidade, outras dimensões. Então acredito que a visão do Rony Vernet, ela está de acordo com as tradições da Índia, com as tradições dos Shastras indianos. É muito interessante. Ele traz aqui também a opinião de um astronauta que participou da Apollo 16, que a opinião dele é de que seres extraterrestres seriam, na verdade, demônios. Está totalmente de acordo com os textos da Índia. Isso não significa que não existam seres em outros planetas também, como nós. Seres humanos que vivem, o universo é gigantesco, o multiverso. Quando vemos as pinturas, as iconografias do Senhor Vishnu, Mahavishnu, com bolhas cósmicas, seriam universos, multiversos, criados por sua inteligência cósmica, Tata. O multiverso, e se apenas o nosso universo possui centenas de milhões de sistemas de mundos, sistemas solares, porque somente na Terra um grãozinho de poeira perdido no espaço teria vida inteligente. Paramahansa Yogananda afirmava que existem galáxias somente no nosso universo, galáxias tamásicas, galáxias rajásicas e galáxias sáttvicas. Os asuras, ou seres demoníacos, viriam não só da Terra, daqui do Patala Loka, do subsolo da Terra, e teriam tecnologia, como dizem os Shastras indianos, mas também de outros planetas, de outras galáxias, chamadas tamásicas, os seres demoníacos, com tecnologia avançada, porém pouca ou nenhuma espiritualidade, mas com muita tecnologia, andando em vimanas, carros maravilhosos, os discos voadores da atualidade. As galáxias rajásicas seriam um pouco mais evoluídas, e as sáttvicas seriam galáxias onde vivem ou onde viveriam seres sagrados, seres divinos, ainda não totalmente perfeitos, mas que já alcançaram uma espiritualidade muito maior. Vamos assistir aqui ao Rony e peço também que vocês possam acompanhá-lo. São interessantes a abordagem que ele traz, é muito interessante. Lembrando que o que o yoga nos ensina é pensarmos em Deus, é estarmos conectados com Deus. Esses fenômenos, fazem parte de Maya, da ilusão cósmica, da natureza. Quando os nossos sentidos são demasiadamente voltados para fora e nos conectamos muito mais com esses fenômenos, sejam fenômenos paranormais, sejam seres de outras dimensões, etc., nos distanciamos de Deus, do reino dos céus que está dentro de nós. Como Jesus afirmou, o grande yogi, Jesus o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. Então, se desejamos a felicidade, a bem-aventurança, devemos olhar mais para dentro, em Raja Yoga, meditação, e então seremos mais capazes de compreender até mesmo aquilo que nos cerca, que nos envolve, e que é, na verdade, segundo a visão do yoga, Maya, ilusão cósmica. São brinquedinhos da Mãe Divina, são coisas interessantes, fascinantes, que atraem a nossa visão para fora,
em vez de para o reino de Deus que está em nós. Podemos saber dessas coisas, podemos pesquisar sobre esses assuntos, até como informação, até como um hobby, tudo bem, mas sem esquecermos, como praticantes do yoga, que o objetivo, que a meta é Deus em nós, é a bem-aventurança Ananda dentro de nós, sentir essa paz, essa alegria, essa bem-aventurança, isso é que verdadeiramente importa para nós no yoga. Esse resto é apenas curiosidade, faz parte dos lokas, lugares, outras dimensões que existem segundo a visão dos textos sagrados da Índia, dos Shastras indianos. Essa entrevista já tem 2 anos que foi feita, mas ela voltou a público aí a ser comentada nas redes sociais muito fortemente por conta dessa declaração específica que ele fez no final do podcast aí. Vamos ver um pouquinho da declaração do Charlie Duke. You believe in UFOs, alien life? No, I don't believe in alien life. I believe that they're demonic, and that they're demonic beings that make an appearance and appear to be real, and they are real. Satan. Bible says Satan can appear as an angel of light. So they can appear, and so nothing human can make a 90-degree turn at 3,000 miles an hour and survive. And so they have these, and I think the purpose is to draw you away from the real God and say, look at us, and this is where you ought to. Ele está certíssimo dentro da visão do yoga. O objetivo de Maya, a ilusão cósmica, é criar fantasias. Eles são reais, entre aspas. Eles são reais dentro deste reino de dualidade no qual estamos. Eu mesmo, este corpo, você que me ouve, não somos reais, não temos uma realidade permanente. Porque o que é matéria, o que é dualidade, é Maya, é ilusão cósmica. O que é espiritual vai além de nossa compreensão. E todos esses fenômenos astrais ou mesmo físicos fazem parte do reino da ilusão, do reino de Maya, da ilusão cósmica, cujo objetivo é desviar nossa atenção, como ele afirmou aqui, de Deus. Quando colocamos a nossa atenção nesses seres demoníacos, nesses asuras, como falei, existem loucas, dimensões. Patala Loka é a dimensão mais inferior, mais baixa, onde vivem esses asuras e seres reptilianos, né, os nagas, o povo serpente. Existem bons e maus, nagas bons e maus, e outros lokas em uma ascensão até 14 lokas, até o loka de Brahma, o mais elevado dos lokas. 14 lokas, ou seja, dimensões, segundo a visão, a ótica do yoga. E quando colocamos as nossas atenções, as nossas curiosidades para fora, para esses fenômenos, e nos assustamos e nos amedrontamos com isto, esquecemos de Deus. É dito nos textos da Índia que esses seres, eles também gostam de perturbar as nossas meditações. Quando vamos meditar, ocorrem fenômenos astrais, fenômenos promovidos por tais seres, na tentativa de desviar a nossa atenção de Deus. Porque Deus, onde Deus está? Deus está dentro de nós. Krishna afirmou: eu sou a super-alma nos corações de vocês, de todos os seres sencientes. Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Então eles têm o objetivo de fazer com que estejamos com os olhos abertos, olhando para fora, assustados, amedrontados, quando tentam atrapalhar nossas meditações. Eu estou dando um exemplo. Isso já aconteceu comigo, de eu estar meditando anos atrás e sentir a presença do que chamamos de os Greys. Estavam em minha porta. Eu senti muito visível, muito forte a presença deles. Imediatamente pensei em meu mestre, que é Paramahansa Yogananda. Firmei a minha mente em Yogananda. E então senti que eles se afastaram, que eles foram embora.
Estou falando, obviamente, de espiritualidade. Aqueles que não creem na espiritualidade, que querem observar tais fenômenos mais por formas científicas, tudo bem, mas aqui o que o Rony Vernet apresenta é uma visão mais voltada para a questão religiosa. Lembrando a etimologia da palavra religião, que muitos hoje em dia confundem religião com instituição, com dogma, porque esqueceram a etimologia das palavras, o sentido original das palavras. Religião vem do latim religare, ligar novamente o homem a Deus. Então a religião não é algo negativo. O que é negativo é o dogma, quando o dogma enrijece a nossa fé, quando o dogma nos aprisiona e não temos a experiência real e direta de Deus, do bem-amado, da bem-aventurança. Mas o religare, a religião é religar, é a mesma coisa que espiritualidade. O que é espiritualidade? É religar. A espiritualidade nos religa a Deus. Portanto, é religião no sentido etimológico e prático da palavra. Não confundamos religião com dogma e com instituição. A instituição católica, a instituição evangélica, a instituição espírita, a instituição isto e aquilo budista e assim por diante. Isso é instituição. Etimologicamente falando, religião é religare, latim, religare. Ligar novamente, conectar novamente nossas almas a Deus que vive em nós, que está em nós. É muito semelhante à etimologia da palavra yoga, que vem do sânscrito yud, união do pequeno eu com o eu maior, em nós, Deus em nós, o reino dos céus dentro de nós. Vamos ouvir aqui, vamos continuar. Because we are superhuman and we can do it. So that's my feeling. People laugh at me, Johnny, but I'm not going to be. I don't care. E por que o Charlie Duke usa, né, esse termo demônio? Qual seria o sentido? No sentido de serem seres que vêm de uma outra realidade e que seriam seres manipuladores, estão aqui para manipular a humanidade, seres que vêm para tirar nossa atenção e colocar a atenção neles para que os cultuemos, em vez de cultuar a Deus, cultuemos esses seres e como seres mágicos, sobre-humanos e que têm esses poderes todos. Quem já assistiu o desenho do Ramayana, a história de Rama, do Senhor Rama, ele foi invocado, ele foi chamado para lutar contra esses seres, no caso Rakshasas, que se alimentavam de carne humana. Isso, segundo os eruditos, os pandites indianos, há cerca de 8.000 anos, há 8 milênios, né, para trás, pretéritos. E ele utilizava para lutar contra esses rakshasas, esses seres demoníacos, se materializavam com asas ou mesmo sem asas, formas demoníacas. Ele utilizava flechas com oração. Não era só a flecha sozinha, não promovia efeito contra eles. Então ele orava sobre a flecha, e claro que estou falando aqui de um ser divino, um avatar, uma encarnação divina, uma encarnação de Vishnu, o Senhor Rama. E então lançava a flecha e derrotava, matava, destruía aquelas formas demoníacas. No cristianismo vemos as histórias, por exemplo, de São Padre Pio de Pietrelcina, que era atacado fisicamente por seres demoníacos, pelo demônio. Formas demoníacas apareciam para o Padre Pio, quem conhece a história do Padre Pio. Paramahansa Yogananda também foi atacado. O Buda, Siddhartha Gautama, foi atacado por seres demoníacos. Então, a história de demônios atacando os seres humanos, seres homens e mulheres santos, a história está repleta desses fenômenos, desses seres assúricos, asuras, sem luz, ou rakshasas, seres demoníacos que vêm de outras dimensões. Patala Loka e outros lokas, até o 14º loka são as dimensões registradas pelos shastras indianos. A gente lembra das luzes que tem os OVNIs. As luzes são justamente para isso, né? Para chamar a nossa atenção para eles. Não faz outro sentido terem as luzes, a não ser que seja isso, para chamar a nossa atenção para fora, desviar a nossa atenção para fora, para os fenômenos astrais. O mundo astral é repleto de coisas belas.
E nisto, aqueles que adoram o astral, Krishna deixou isso claro no Bhagavad Gita. Aqueles que adoram os deuses, os semideuses, os espíritos, terão com eles. Aqueles que me adoram, o Senhor, virão a mim. Então, quando as nossas mentes estão muito maravilhadas e atraídas por essas belezas astrais, ou de seres de outros mundos, ou mesmo que não sejam astrais, mas que vêm de outros planetas, de outras galáxias, rajásicas ou tamásicas ou sáttvicas, o que ocorre? Nossas consciências se voltam para fora, nos distanciamos do reino dos céus que está dentro de nós. Esse é o objetivo de Maya, da ilusão cósmica. Olharmos para chamar a nossa atenção, para não tirarmos os olhos desses fenômenos. Então é uma metáfora para esse sentido que o Charles Duke fala aí, né? Se a gente pega ali as escrituras, a gente vai ter seres que são híbridos humanos com animais, com um cheiro de enxofre, né? Lembrando, tá na Bíblia, esses seres são jogados no lago que arde a enxofre, lago de fogo que arde a enxofre. Então talvez eles tragam esse cheiro de... O inferno também existe na tradição do yoga. Naraka é o inferno, são os reinos infernais, no budismo também. Existem diferentes tipos e formas de inferno, assim como os reinos astrais, o causal ou ideatrônico, ideacional, como dizia Yogananda, onde vivem seres muito poderosos, que inclusive plasmam universos pelo poder do pensamento, até o absoluto, que é a meta, o nosso objetivo supremo é a nossa realização de Deus, realizar Deus. Aqui e agora não é necessário deixar o corpo morrer ou viagens astrais, viajar pelo astral. O objetivo do yogi é Deus, é amar a Deus, é realizar Deus, é unificar-se a Ele, é percebê-lo existindo dentro de nós e fora de nós em toda parte. Mas Maya faz o seu trabalho de tentar desviar as nossas consciências para fora, para longe do reino que está dentro de nós. De lá, se as escrituras estiverem corretas. E evidentemente você vai ter outras religiões, outras crenças que vão, de alguma forma, relatar, não exatamente como a Bíblia relata demônios, mas as características manipuladoras, de engano que esses seres realizam, né, suas aparências monstruosas, também híbridos de humano com animal. Você vai ter devas e asuras, você vai ter arcontes, você vai ter em cada... Os devas, os asuras, isso na tradição do hinduísmo, né, do yoga, do Sanatana Dharma. Arcontes na mitologia cristã incipiente, os gnósticos, e assim por diante. Crenças, e você vai ter diferentes nomes para esses seres que a gente chama de anjos e demônios. E aí, claro, o Charles Duke deve ser cristão e está usando o termo demônio porque é mais afim à religião dele. E se a gente vê as coisas que esses objetos trazem, né, esses OVNIs, muitas vezes objetos rústicos como cordas, correntes, às vezes os seres são seres pelados e mais animalescos, o que realmente não faz sentido para seres aí avançados. Talvez por isso também a crítica aí do Charles Duke à hipótese extraterrestre que ele disse não acreditar. É isso, estamos atentos aí às declarações de oficiais do governo e tendo mais coisas eu posto aqui para vocês depois. Um abraço e até a próxima. Então inscrevam-se no canal também do Rony. Namastê, estejamos atentos a esse conhecimento da tradição. Na verdade, ela está muito mais próxima de nós, descrita em textos sagrados milenares, muito mais próxima do que imaginamos. Namastê. Olá pessoal, namastê. Namastê. Pessoal, em novembro iniciaremos o nosso curso de formação em yoga. Iremos abrir 2 turmas, uma online e uma presencial. A oportunidade de mergulharmos na tradição do yoga, na sabedoria do Oriente, com o conhecimento que vem desde a origem arqueológica, a arqueologia do yoga, cosmologia do yoga, a filosofia do yoga com Patanjali, o sistematizador do yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, a parte teológica também do yoga, ou seja, todo o conhecimento teórico e também conhecimento prático. Incluindo a Hatha Yoga, com asanas, posturas psicofísicas, os pranayamas,
Yoga Nidra, meditação, cumprindo, assim como dizia Paramahansa Yogananda, o tripé do yoga, que é a saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual. Mantra Yoga também, ou seja, na verdade todo o conhecimento, todo o arcabouço teórico e também prático do yoga. Tanto para você que apenas deseja mergulhar na sabedoria do yoga, quanto para você que deseja se tornar um instrutor de yoga. Pessoal, um curso de yoga é um curso para a vida. Então, aproveitem essa oportunidade, inscrevam-se. Aguardamos Namastê. vocês. Namastê.